Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Motivo de bastante alegria podemos estar mais um momento fazendo a meditação da poderosa palavra de Deus. Hoje o texto que vamos estar meditando se encontra em Ezequiel, no capítulo 37. Ezequiel 37. Poderíamos dar um tema aqui para esta mensagem: avivamento no vale. O avivamento acontece onde não imaginamos. É Deus que promove avivamento, sempre promoveu avivamento em todos os tempos da história da Bíblia Sagrada. Ezequiel 37, o tema diz: a visão de um vale de osso seco. E veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estava sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Amém, Jesus. Somente até aqui. Graças a Deus. Irmãos, a palavra, ela é tão linda, tão maravilhosa, e Deus nos traz um ensinamento que Ele escolheu Israel para ser a sua nação eleita, o povo escolhido, o povo a qual para Deus é um tesouro particular, um tesouro de Deus, como a menina dos olhos do Senhor. Nós vemos que Deus tem algumas maneiras de escolher seus filhos ou de formar seus filhos. A Bíblia vai dizer que os anjos são filhos por criação, Israel, filhos por eleição, e nós somos filhos por doação de filho. Através do sangue de Jesus, nós deixamos de ser criatura para sermos filhos de Deus. Israel é uma nação, irmãos, que através da vida de Abraão, o patriarca Abraão, quando ouviu o chamado, Deus dizendo: sai do meio da tua terra, da tua parentela, e farei de vós uma grande nação. E Abraão ouve a palavra do Senhor. Todo homem que quer viver uma grande obra, todo homem que quer viver grandes maravilhas na presença de Deus, precisa ouvir a palavra de Deus. Segundo passo, obedecer a palavra de Deus. A Bíblia vai dizendo que a mulher de Abraão, Saraí, ela era uma mulher estéril. Mas quando Deus muda a história, Deus também muda o nome. Abrão passa a ser chamado Abraão, e Saraí passa a ser chamada Sara, e eles passam a ser pai de uma grande multidão, pai de povos, pai de nações. Deus faz uma promessa quando a vida de Abrão e Saraí não tinha possibilidade nenhuma de gerar filhos, pois ela era uma mulher estéril, e chegou o momento que Abrão já tinha também uma idade avançada. Mas o Deus que promete, meu querido, Ele é fiel para poder cumprir. Resultado, Deus abençoa. Abraão com Sara tem filhos e é pai de uma grande multidão. E Deus vem zelando este povo. Deus abençoa este povo, livrando, guardando, protegendo, abençoando, fazendo milagre, maravilha, provendo de todas as necessidades. Porque o escolhido de Deus, enquanto ele está na obediência de Deus, aleluia, Deus supre as necessidades. O salmista escreveu dizendo: eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A Bíblia também vem dizendo que os filhos dos leões sofrem, padecem fome, mas aquele que teme a Deus de nada tem falta. Então nós vemos que Deus cuidou dessa nação. Deus trabalhou de uma maneira tão linda, usando ali os seus profetas, usando ali os seus reis, usando ali pessoas escolhidas, dotadas pelo Espírito Santo de Deus, para conduzir da melhor maneira possível. Este povo que cai no cativeiro, passa ali no período de peregrinação, aproximadamente 430 anos de peregrinação, meus queridos. Mas Deus traz uma palavra que levaria este povo a uma terra prometida, a terra que emana leite e mel. No momento mais difícil da história de Israel, no momento de cativeiro, ali no Egito, um momento que eles estavam vivendo assolado por Faraó e pelos seus feitores, quando as pessoas pensavam que não tinha esperança. Eu quero aqui abrir uns parênteses, irmãos.
no momento difícil da história da humanidade, Deus sempre levantou pessoas para libertar, Deus sempre levantou profeta. A Bíblia vai dizer que então Faraó dá uma ordem para todos os meninos homens que nascessem naquele período, eles teriam que ser exterminados, aleluia. E agora a lei ela é severa ali no território do Egito, e os meninos passam ali então a morrerem, ser mortos. Porém, a Bíblia vai dizer que no meio dessa grande dificuldade, Deus ali concede um filho a Joquebede. Esse menino que nasce por nome de Moisés, ele tem uma promessa ali de mudar toda aquela história. Então, meus queridos, quando vem as dificuldades, quando vem o tempo de crise, quando vem as perseguições, quando está para chegar a calamidade, nós nos colocamos na brecha, porque Deus sempre usou alguém para livrar o povo de Deus das mãos do inimigo, das calamidades, e assim Deus consegue cumprir as suas promessas. Moisés cresce, irmãos, e a história prossegue, Deus vai abençoando, Deus liberta este povo, Deus abençoa este povo de maneira tão linda, de forma tão maravilhosa, liberta o Egito, caminho no deserto, Deus nunca deixou faltar nada, e este povo adentra então a terra prometida. Mas o tempo vai passando, Deus dá lei a este povo, e a Bíblia diz que não haveria pecado se a lei não dissesse não peque. Mas esse povo agora cresceu, tomou posse de grandes promessas, e eles começam então a olhar para as nações vizinhas, nações que outrora até mesmo os prejudicou na caminhada para o rumo da terra prometida, nações que não tinham nada para oferecer, porque lá atrás, aleluia, este povo de Deus venceu essas nações, esses deuses que essas nações serviam, de nada valia. Porém, no coração desses homens, quando se afastaram de Deus, quando ficou vazio de Deus, eles tiveram desejo de ser como essas nações. Eles quiseram que na vida deles tivessem reis, eles quiseram que na vida dele fosse igualmente as nações que eles observavam. Então neste momento começa a entrar a idolatria, porque as nações que o cercavam Israel serviam também outros deuses. E quando o homem desvia o olhar de Deus, irmãos, e quando o homem deixa de obedecer a palavra de Deus, quebrando os mandamentos, deixando as leis do Senhor para trás, dando as costas à palavra de Deus, Deus permite algumas situações para que este povo possa se voltar para Deus. E quem sabe nos dias que estamos vivendo, Deus não quer destruir a humanidade, Deus não quer acabar com a nação brasileira, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Deus está chamando a atenção. Olha que eu vejo aqui na Bíblia, Deus trazendo mensagem de amor, Deus usando o teu servo e profeta, porém as pessoas não dão crédito nas mensagens de amor. Pregamos que Jesus nasceu, cresceu, morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade, porém as pessoas não dão crédito a esta palavra, as pessoas não querem vir por amor, mas a minha Bíblia diz que aquele que não vem por amor, ele vem pela dor. Quando começa a sofrer, quando começa a padecer, então ali se lembram de Deus, e Deus permite uma nação poderosa. Olha, irmãos, que Deus permite uma nação que não era uma nação boazinha, não era uma nação que agradava o coração de Deus, porém, seria desta forma que Deus corrigiria seu povo, que Deus traria o seu povo para si. A Bíblia chega a dizer que Nabucodonosor é a espada de Deus, ele usa Nabucodonosor para corrigir as nações, e a Bíblia vai dizer então, e Jerusalém, o povo de Deus, é levado ao cativeiro. Por que foram levados ao cativeiro? Desobediência, aleluia. Quem sabe em momentos terríveis que a nação se encontra, está passando, sempre passou, alguém olha para Deus e diz assim, ó, Deus nos desamparou, Deus não nos deixou, Deus virou as costas para nós. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías 59, o que aparta o homem de Deus ainda é o pecado. Cometemos todos os tipos de atrocidade, cometemos todo tipo de rebeldia, e queremos que Deus nos trate com bondade, queremos que Deus conduza a nossa vida com sucesso, porém quando
quando nós pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo, e o nosso pecado nos esconde de Deus, nos afasta de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus, aleluia, tem o rosto tampado, porque o pecado cria uma grande muralha entre nós e Deus. E aí nós vamos clamar, aleluia, nós vamos pedir, e nós não vamos ser ouvidos, porque ministramos essa semana que, segundo a Crônica, capítulo 7, 14, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter, aí o Senhor vai ouvir do céu. Porém, existe uma multidão de pessoas clamando a Deus, mas com o pecado estampado. Em vez de pedir perdão, em vez de se arrepender, em vez de se humilhar perante o Senhor, tem um olhar altivo, continua praticando os mesmos atos, os mesmos erros, e quer ver o milagre ser realizado nas suas vidas. Porém, eu digo nesta noite, sem sombra de dúvida, que o que está acarretando, que o que está trazendo sofrimento é os nossos erros, é as nossas falhas, porque a Bíblia vem dizendo bem claro, do que se queixa o homem se queixa dos seus pecados, são os nossos pecados que nos afastam de Deus. E um homem distante de Deus, irmãos, um homem separado de Deus, isolado, ele tem tendência a cair na mão dos inimigos, e este povo agora vai para cativeiro. E o que me chama a atenção, que não vai só os pecadores, que não vai só as pessoas que erraram, que não vai só as pessoas que ignoraram, aleluia, que não vai só as pessoas que viraram as costas para a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação, a mensagem de humilhação. A Bíblia diz que até os profetas vão para o cativeiro, porém, Deus sempre tem um lugar de honra para aqueles que obedecem a sua palavra. Nos dias que estamos vivendo, há uma preocupação muito grande, quantas pessoas estão em cativeiro dentro da sua própria casa, escondido, isolado. Porém, Deus tem uma palavra, um lugar de honra para aqueles que honram as suas santas escrituras. E mesmo no cativeiro, os profetas continuaram profetizando, porque o que faz da vida de um profeta não é o lugar que ele está, não é onde ele habita, mas sim, porém, o Deus que ele está servindo. E se ele escolheu para ser profeta, que seja no palácio, aleluia, que seja na beira do rio Quebar, que seja, meus irmãos, dentro da igreja. Deus sempre irá usar com autoridade, poder e grande glória. E a Bíblia vai dizer que o profeta Ezequiel estava também vivendo o mesmo momento que todos este povo, esta multidão que tinha sido levado cativo, também estava vivendo. Alguns não tinham motivo para cantar, outros não tinham motivo para obedecer a palavra, outros não tinham motivo para buscar um avivamento, mas o profeta, ele precisa ser profeta em qualquer época, porque a Bíblia diz, aleluia, através de Salomão, em todo tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Independente da crise, da situação, nós precisamos estar com as vestes alvejadas, e o óleo da unção precisa estar sobre a nossa cabeça. O cenário, meus queridos, era muito triste. O povo de Deus escolhido, agora eles representavam um cemitério, um vale cheio de ossos secos. Esta visão que Ezequiel teve representava, falava sobre o estado espiritual de Israel, o estado financeiro, de todos os tipos de estado que Israel tinha antes perante Deus com sucesso. Agora ele está em decadência, porque o homem sem Deus não é nada. João escreveu no capítulo 15, no decorrer dos versículos, sem mim, Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Lutar, todo mundo luta, mas vencer só aquele que tem Jesus na sua vida. Buscar, todo mundo busca, aleluia, mas encontrar só aquele que se humilha e se arrepende dos seus atos errôneos e pecaminosos. Agora Deus pega o profeta sabia que esse povo tinha o coração endurecido. O profeta sabia que esse povo era rebelde, que ele estava em cativeiro por desobediência, que esse povo estava no cativeiro por virar as costas para Deus. O que me chama a atenção, que quando Israel era criança, Deus o amou. Por quê? Porque havia obediência, aleluia, porque havia temor. Deus amou Israel quando Israel era criança ainda. Deus continuou amando, porém, agora Israel se torna uma nação grande, e agora acha que pode fazer o que quer. Irmãos, nos dias de hoje nós estamos vivendo isso. Quantas pessoas levantam a mão
aceitam a Cristo como único e suficiente Salvador da alma, e há um grande temor. É uma criancinha, está engatinhando, aleluia, está dando os primeiros passos, tudo que a Bíblia diz, aleluia, a pessoa obedece, o cristão obedece, a ovelhinha faz questão de cumprir, e a Bíblia vai dizendo, não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, também isso ele vai colher. E quando eu olho para essa palavra, eu vejo que Israel, enquanto era criança, havia um amor muito grande, porque havia obediência. Enquanto Israel era uma pequenina nação, um pequeno grupo de pessoas, eles nunca caíram na mão do inimigo. Presta atenção, olhe para a palavra, leia a história de Israel. Enquanto eram pessoas poucas, insignificantes, não tinham um grande exército, nunca caíram na mão do inimigo, porque havia obediência. E a igreja não tem sido diferente. Quando a pessoa aceita Jesus, há um temor, ele começa a crescer, ele começa a ganhar cargo, e de repente começa a fazer o que quer fazer. Não obedece mais a palavra, não obedece mais os pastores, não obedece mais as lideranças. Aí vem o cativeiro, aí Deus coloca todos no mesmo lugar, aleluia, glória. E aí vai ser maior só aquele que verdadeiramente obedece a palavra de Deus. Como eu disse aqui, pregam, oram, mas muitas das vezes não são respondidos, porque o pecado de desobediência também é pecado. Desobedecer a Deus é pecado, desobedecer a palavra é pecado, desobedecer os pastores, a liderança também é pecado, aleluia. E a Bíblia vai dizer agora que Ezequiel é tomado em visão, quem sabe um cenário que ele não queria ver. Eu digo para os irmãos que estão me ouvindo, aleluia, tem cenários que nós não queremos ver, porém é necessário contemplarmos a realidade e não vivemos só de aparência. Israel, com fôlego de vida, ainda estava de pé. Israel, com fôlego de vida, ainda se movimentava, mas espiritualmente estavam mortos. Aleluia, na visão de Ezequiel não tinha mais pele, não tinha mais carne, não tinha mais nervo. Aparentemente Israel estava de pé, mas espiritualmente Israel estava caído. Eu trago para a igreja do século 21, não adianta só aparência, irmãos, não adianta só estarmos de pé fisicamente, aleluia, nós temos que estar de pé espiritualmente. Quem sabe temos boa aparência, quem sabe ainda conseguimos nos locomover, ainda dizer algumas palavras, mas como é que está o nosso estado espiritual? Eu convido você nesta noite a fazer uma análise da sua vida, meu querido. Como é que está o seu estado espiritual? Aleluia. Nós não estamos falando de estado físico, porque Israel ainda vivia no cativeiro. Viver no cativeiro, irmãos, não quer dizer nada, aleluia, mas o que quer dizer alguma coisa na nossa vida é estarmos muitas das vezes no cativeiro, oh glória a Deus, aleluia, ainda que esteja no meio de grande dificuldade, Deus olhar do céu e dizer, acho graça na sua vida, irei te usar para mudar esta história. E quando eu vejo aqui, Deus pega Ezequiel, a Bíblia diz que em espírito vem a mão de Deus sobre ele. Quando as pessoas não conseguem mais dizer isso, que a mão de Deus está sobre a sua vida, aleluia. Por quê, pastor? Porque assim, a partir do momento que a murmuração, ou a pessoa começa a reclamar, que a pessoa não tem mais força de orar, eu acredito que a mão de Deus já saiu de sobre ele. Mas o profeta, independente do lugar, da circunstância, ele continuava sendo profeta, e a mão de Deus estava sobre ele, e ele foi levado em espírito, porque problemas espirituais resolve espiritualmente, meu querido. Problemas espirituais se resolve espiritualmente, problemas materiais se resolve materialmente. Mas quando o profeta entende por Deus, Deus sabe que é um problema espiritual, Deus leva o profeta em espírito, porque se fosse fisicamente, ele fugiria. E o que Deus está dizendo com essa palavra? Tem muitos que têm fugido, tem muitos que têm olhado a situação, tem corrido, tem fugido. Por quê? Porque tem encarado os problemas espirituais como se fosse material, está despreparado na grande obra do Senhor. E agora Deus leva o profeta em espírito sobre a face do vale. A visão, irmãos, quem sabe poderia ser desesperadora, uma visão, um problema que aos olhos do homem não tinha restauração, era uma decadência muito grande, não era só uma pessoa, era uma multidão, era um grande exército que outrora poderia ter lutado, mas
mas agora por causa da desobediência estava fracassado. E quando nós entendemos que a nossa força ela vem do Senhor, lembra de Sansão? Enquanto Sansão obedecia, Deus bradava na vida dele, aleluia. Havia uma promessa, mas quando Sansão começa a desobedecer a palavra do Senhor, as forças dele se esgotam, ele se entrega à prostituição, ele conta os segredos que Deus havia, aleluia, conversado com a mãe dele, com ele, só eles tinham essa intimidade. Porém agora Sansão descobre o seu coração e compartilha com pessoas que não serviam o mesmo Deus. Ele conta o seu segredo e Sansão só vai descaindo, e quando ele acorda um dia, havia se cortado os seus cabelos, a sua trança, e Sansão imaginava que ainda tinha aquela grande força, porém Sansão foi aniquilado, Sansão foi vencido. A Bíblia vem dizendo bem claro, aleluia, quando nós somos vencidos por alguma coisa, se tornamos servo dele. Sansão se tornou servo dos filisteus. E para a igreja, quando a igreja é vencida pelo pecado, ela se torna escrava do pecado, aleluia. Mas quando somos rendidos aos pés de Deus, se tornamos servos de Deus, aleluia. Praticamos a justiça. Mas quando olhamos para esta palavra, nós vemos assim que então Israel pereceu porque se tornou serva, escrava de um pecado. Nabucodonosor só estava ali para ser um homem usado nas mãos de Deus, mas o que estava trazendo sofrimento ainda era o pecado. Ezequiel dá uma volta no vale. Ezequiel olha aquele cenário de destruição, aleluia, e Deus de momento não diz nada para ele. Deus de momento não fala nada. Deus não pergunta assim, aleluia, Jesus, você quer ir no vale? Deus não pergunta, você quer ver o cemitério de osso seco? Você quer presenciar um cenário terrível? Deus não pergunta. Encontramos às vezes em situação que Deus não perguntou se queríamos estar nela. Mas se somos servos de Deus, aleluia, se somos propriedade de Deus, não precisa Deus perguntar. Ele é o dono da nossa vida, é Ele que nos conduz em tempo de bonança e também permite o tempo de escassez e dificuldade para poder manifestar a sua glória em nossas vidas, no nosso ministério, na nossa chamada. Porque muitas das vezes o homem, ele erra quando ele escolhe alguém, mas Deus nunca foi desapontado. Deus sabe quem é quem, aleluia. Por mais que ele chame multidão, poucos são os escolhidos dele. E quando eu olho aqui, Ezequiel começa a andar, e depois que ele vê toda aquela situação, Deus lhe dirige uma pergunta, aleluia, e diz, poderão viver esses ossos? Ele já tinha visto, irmãos, que os ossos estavam sequíssimos, que os ossos estavam separados, aleluia, resultado de pecado, resultado de desobediência, resultado, meus irmãos, aleluia, de arrogância contra Deus. Se analisarmos a nossa vida, meus irmãos, quantas pessoas dizem, mas eu não peco, eu sou certinho, não falo mal de ninguém, mas quantas coisas erradas que acontecem na tua vida. Não é só porque compra e paga, não é porque tem uma vida de comunhão com as pessoas, não é porque, quem sabe, é um exemplo na sociedade, tem até alguns exemplos para passar para a geração vindoura, mas porém se não arrepender todos de igual modo, perecereis. Como então vamos se arrepender todos de igual modo? Só nós olharmos para a palavra de Deus em Marcos 16, 15, aleluia, quando Jesus disse para o seu discípulo, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê, for batizado, sereis salvo. Se não for todos desta maneira, não haverá salvação. Tem que haver arrependimento, aleluia, não somente ser perdoado, mas também perdoarmos, para que possamos alcançar verdadeiramente o perdão de Deus. E agora nós vemos, irmãos, que o pecado não está, aleluia, longe de nós. O pecado está ao nosso derredor, porque a Bíblia diz que o anjo acampa ao redor, mas o inimigo das nossas almas está ao nosso derredor, buscando aquele que ele possa tragar. E nos dias que nós estamos vivendo, o negócio tem sido estreito.
As pessoas têm blasfemado contra Deus, zombado de Deus. Não precisa dizer, vocês sabem, vocês que acompanham os noticiários, vocês que têm acesso à mídia, as barbaridades que o homem, o ser humano, tem feito com a imagem do nosso Criador, do nosso Salvador, aleluia, do nosso Deus Todo-Poderoso, e ainda querem viver uma vida de bonança, ainda querem viver uma vida de prosperidade, ainda querem viver uma vida a qual não venha dizer, estou temendo por isso. Querem viver uma vida de paz, mas tem assim entristecido o coração do nosso Deus, que é soberano e poderoso. E muitas das vezes, irmãos, não queremos nos arrepender. Nós não somos crianças mais, temos idade suficiente, aleluia. Todo homem na face da terra, eu acredito que ouviu alguma mensagem. Se não ouviu uma mensagem pregada, passa pelas ruas, pelas avenidas, ali tem uma placa dizendo um versículo bíblico: Jesus está voltando, arrepende-se, prepara-te. Mas nós vemos um povo que tem sido cego, aleluia, por este mundo, que jaz no maligno, e tudo que o homem pratica no pecado, ele tem mais facilidade de praticar, porque o pecado, meus irmãos, não dói, o pecado não mata instantaneamente, mas o dia que ele matar, ele vai te levar para o inferno, ele vai te levar para a condenação, aleluia. E hoje a única saída é Jesus Cristo, como eu disse aqui, a porta de escape, aleluia, o caminho, a verdade, a vida, e ninguém consegue chegar ao Pai, se não for por Ele. Nós vemos aí, irmãos, que assim como Deus irou com Sodoma, Deus está irado com a terra. Pastor, o senhor está trazendo uma palavra de condenação? Não, irmão, estou trazendo uma palavra de esperança. Aleluia. Deus está irado com a terra. É o lesbianismo, é o homossexualismo, é tanta prevaricação, tanta falta de vergonha no meio da sociedade. Aleluia. E nós, porque vivemos num país laico, nós nos calamos e aceitamos. Até fazemos por meio de dizer, eu não estou aqui para te condenar, eu não estou aqui, fazemos por meio, eu amo a tua alma, não tem problema, Deus olha para o coração, negativo, meu querido, aleluia. João escreveu dizendo os mesmos versículos que Jesus escreveu, mas ele diz assim, aquele que crê for batizado será salvo, quem não crê já está condenado, aleluia. Enquanto Marcos diz, será condenado, João escreveu dizendo, está condenado. E uma sociedade que se cala, ela consente. Porque muitas das vezes preferimos estar em cima do muro. Pastor, quem está do lado direito, agrada a Deus. Quem está do lado esquerdo, agrada o inimigo. Quem está em cima do muro, ele quer agradar os dois lados. E não funciona assim. Quem está em cima do muro, está jogando por dois times, mas a minha Bíblia diz, não tem como servir a dois senhores, ou nós vamos agradar um, e temos que desprezar o outro. Mas agora eu vejo que essa nação, como a nação brasileira, como os países que estão vivendo um momento difícil hoje, tem irado, entristecido o coração de Deus, e como lá em Sodoma, aleluia, Deus está dizendo, escapa-te por tua vida. O povo que estava lá não queria, vivia uma vida de pecado, uma vida de luxúria, porque luxúria não é carro novo, meus irmãos. Luxúria não é roupa bonita, luxúria não é casa nova, luxúria, aleluia, não é uma casa bem mobiliada, luxúria não é se perfumar, luxúria, meu querido, não é fazer um tratamento no cabelo, luxúria são obras da carne, levadas para a sexualidade. E ainda o apóstolo Paulo vem dizendo, aleluia, que nos dias que estamos vivendo, ou já lá outrora, no tempo de Sodoma, ou no tempo da igreja primitiva, o homem tinha mudado os costumes, a qual Deus tinha deixado para os homens, aleluia, mudado os costumes originais, e estavam se inflamando, homem com homem, recebendo em si a recompensa, que deveria ser para outro, deixando as mulheres, deixando o casamento original, que Jesus fez lá no jardim do Éden, e agora eu vejo Israel sofrendo, porque pelo pecado, e olha, irmãos, que o pecado de Israel foi idolatria e desobedecer alguns dos mandamentos, que diziam assim, que a terra tinha que ser trabalhada, até mesmo ali 6 anos, e no 7º descansar, só por isso. Mas hoje nós vemos idolatria, porfia, emulações, írias, dissensões, nós vemos pecado que tem chegado como podridão diante das narizes de Deus. Mas eu tenho uma palavra nesta noite,
que nos traz esperança. Enquanto houver profeta na terra, aleluia, proclamando o evangelho da salvação e da paz, haverá uma oportunidade de vidas se redimirem perante o Senhor. Como disse o apóstolo Paulo, que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, aleluia. E eu creio que nesta noite, você que está me ouvindo, você que está escutando esta mensagem, não tenha como esta mensagem, esta pregação venha do pastor Marco, porque sem Jesus nada eu posso fazer. Eu estou aqui apenas como um canal, dizendo que há esperança, tem uma porta de emergência aberta, aleluia, há uma promessa para os habitantes da face da terra, e eu creio que nesta noite, Deus irá tocar no íntimo do teu coração, você irá fazer um exame de consciência, tu irá pedir perdão para Deus, se humilhar, porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, ainda consegue alcançar misericórdia, aleluia. E agora nós vemos o estado que se encontra o povo de Israel, mortos espiritualmente, e o profeta ouve Deus falar: poderão viver estes ossos? Quem sabe, quando nós estamos vendo pessoas dizer que não tem jeito, não tem saída, é o caos, é o fim, irmãos, nós só estamos vivendo o princípio. É apenas o princípio. Eu até entendo que Deus, quando começa uma obra, Ele pode terminar amanhã. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus pode começar em dezembro do ano passado e terminar agora em abril. Porém, é apenas o princípio. Há tempo de se preparar. Aleluia. Israel ficou ali cativo. O povo de Deus ficou ali escravizado, até não reconhecer os seus pecados. Eu olho para a palavra de Deus e eu vejo um homem justo, Daniel, dizendo: Pai, pecamos contra ti. Como é mais fácil um homem que teme a Deus, que é fiel a Deus, reconhecer, e até mesmo quase que sem culpa nenhuma, pedir perdão para Deus, enquanto muitos estão arrastando uma carreta de pecado, de condenação, mas não se humilha perante o Senhor, se acham bom demais para carregar uma Bíblia na mão, se acha bom demais para se assentar numa igreja, em algum lugar confortável e ouvir a mensagem do Senhor, se acham perfeito, e eu quero dizer que o único perfeito, que não tinha pecado, mas se fez pecador, carregou sobre si as nossas dores, as nossas culpas, foi Jesus Cristo. Morreu, mas Ele venceu a morte, ressuscitou e disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele está dizendo: hoje eu sou o seu advogado, porque João escreveu dizendo: filhinhos, não erreis, não pequeis, mas se pecar, existe um advogado para com o Pai, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é justo. Hoje Ele quer assumir esta causa, Ele quer trabalhar ao seu favor, porque Ele é advogado. Mas depois que a trombeta tocar, não será mais o seu advogado, Ele será o nosso juiz, e segundo as nossas obras seremos julgados, e poderemos dar o corpo para queimar, poderemos fazer inúmeras caridades. Deus vai se agradar? Com certeza Deus vai se agradar, mas aquele que não confessar Jesus Cristo como Salvador diante de Deus e dos homens, não terá oportunidade de salvação. A trombeta tocou, a igreja vai subir, aleluia, e para que a igreja possa subir, precisa haver arrependimento, precisamos dar ouvido à voz do profeta, que é instruída e direcionada através do poder de Deus. E quando ele ouve Deus perguntar: poderão viver esses ossos? Ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. Tem coisa que só Deus sabe mesmo, irmãos. Mas ele estava dizendo que se Deus ordenar, o milagre vai acontecer. Às vezes nos deparamos com situação que a gente não tem palavra em nossos lábios, nós não temos nem o que dizer, mas quando Deus envolve a nossa vida, aleluia, oh glória a Deus, acreditamos, irmãos, que através da palavra que for pronunciada nos nossos lábios, o milagre vai acontecer. E agora, ele disse: Senhor Jeová, tu sabes. E Deus diz: então profetiza, então profetiza, então diga alguma coisa, então pronuncie palavras. Ora, Deus que levou Ezequiel em espírito no vale, o próprio Deus poderia fazer um milagre, o próprio Deus poderia ali falar com a nação. Porém, o que Deus fez
foi trazer ali uma correção. O livramento seria através da vida do atalaia, do profeta, porque tem pessoas que estão dizendo assim: eu sei que eu estou errado, mas Deus tem que vir falar. Só vou mudar minhas atitudes se o próprio Deus falar comigo. Meus queridos, Deus trouxe a correção. Agora, a palavra de avivamento, de libertação, de livramento, viria através da vida do profeta, meu querido. Eu não posso te corrigir, mas Deus pode. Aleluia. Mas na hora de trazer o conserto, de trazer o livramento, de trazer arrependimento, Deus vai usar o profeta. É o profeta que Deus vai usar sobre a face da terra. Não fique esperando Deus entrar no estado de teofania, se materializar, se apresentar a ti e dizer assim: conserta a tua vida. Hoje Deus me coloca aqui como atalaia, como profeta, para dizer: é tempo de voltar, é tempo de se arrepender, para que haja um grande avivamento. E nós vemos aqui na palavra de Deus que o avivamento, irmãos, ele só pode acontecer quando nós ouvimos, damos crédito à poderosa palavra de Deus. E quando Ezequiel assume essa responsabilidade, porque muitas das vezes nós somos aquelas pessoas que queremos ser profeta, mas quando a situação está crítica, nós não queremos profetizar, porque não acreditamos que Deus vai fazer um milagre na vida daquela pessoa, na vida daquele ser humano. Quem sabe neste momento agora que estamos vivendo, profetizar desastre, profetizar derrota, é muito propício, porque é o que os nossos olhos estão vendo. Dizer que as pessoas irão morrer é muito fácil, mas Deus agora usa Ezequiel para olhar, aleluia, uma visão ótica, não material, mas sim espiritual, para trazer uma mensagem a ossos secos. Pessoas que estavam com a mente cauterizada, pessoas que já estavam entregues à servidão, à escravidão, acostumada a levar uma vida rotineira e até mesmo servir ali os deuses, o povo colocando jugo sobre eles e eles obedecendo o rei inimigo. Porém agora uma mensagem, uma profecia vai contradizer toda a ótica humana, porque quem serve a Deus não vê como o homem vê, aleluia. O homem vê aquele que está diante dos olhos, aleluia, mas Deus ainda consegue enxergar o íntimo, o profundo e o escondido, e não tem nada melhor do que a palavra de Deus para operar milagre. Eu chamo a atenção daqueles que estão me ouvindo, aleluia. A profecia é boa, mas segundo a palavra de Deus. A profecia, se não estiver dentro da palavra de Deus, ela não vem de Deus. Qual foi a profecia de Ezequiel? Aleluia. Osso seco, ouve a palavra do Senhor. O que Deus disse, Ezequiel repetiu. Ezequiel não lançou palavras próprias. Ezequiel não inventou uma profecia. Ele repetiu a palavra do Senhor. E nós estamos vivendo dias que pessoas deixam as congregações e vidas correm de um lado para o outro através de falsos avivamentos, irmãos. O verdadeiro avivamento nos traz arrependimento, aleluia, nos faz reconhecer o nosso estágio, o nosso estado de pecado, de podridão diante de Deus. Movimento é totalmente ao contrário de avivamento. Onde há avivamento, acontece movimento, mas onde há movimento, não quer dizer que tenha avivamento, porque todo homem que passa pelo avivamento, ele sai do estado de derrota, aleluia, e Deus coloca ele de pé. Ele sai do estado de regressão e faz o homem caminhar para frente. Ele tira o homem que está prostrado e faz ele se levantar e adorar ao Senhor. Qual foi a profecia de Ezequiel? Ele diz: osso seco, ouve a palavra do Senhor. Ele repetiu as palavras de Deus, dizendo, aleluia, que Deus colocaria nele o Espírito e lhe trazia vida. E enquanto ele profetizava, irmãos, ele disse ali que Deus ia colocar nervo, Deus colocaria ali carne, Deus colocaria a pele. Ele repetiu a palavra de Deus. E porque hoje não tem tantos milagres, porque pessoas não querem ouvir. O segredo do milagre é ouvir. Osso seco, ouve a palavra do Senhor. Vivemos dias que as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus, querem ouvir quem vai pregar, quem vai dirigir o culto. E nós assentadinhos, quem sabe,
hoje estamos achando falta de assentar para ouvir uma mensagem, mas assentadinho, ficamos corrigindo a mensagem do pregador, questionando se Deus falou, se Deus não falou. Nós não queríamos mais ouvir a palavra de Deus. E quando eu olho aqui, sem ouvir palavras, não tem milagre. Sem ouvir palavra, irmãos, não tem restauração. Sem ouvir a mensagem de Deus, não tem cura, não tem salvação, não tem perdão. Osso seco, ouve a palavra do Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora, quando ele profetiza, ele repete aqui a mensagem que Deus deu para ele. Então começa agora o mover, porque a palavra traz um mover. Houve sim um movimento, porque a Bíblia diz que surgiu-se um ruído, porque onde tem palavra, irmãos, tem presença. Onde tem presença, tem milagre, aleluia. Onde tem milagre, oh glória, é notório aos olhos de toda a humanidade. Israel foi visto pelos olhos de toda a humanidade, o milagre que Deus fez ali naquela hora. A Bíblia vai dizer que surgiu-se então um ruído, houve um reboliço, oh glória, o negócio foi muito forte, foi tremendo, e Ezequiel estava ali, no meio de tudo aquilo que estava acontecendo, mas permaneceu sendo profeta do Senhor. E a Bíblia vai dizendo que ossos se ajuntaram, cada ossos nos seus ossos. Não houve ali uma mistureira, não houve ali, meus queridos irmãos, quem sabe, alguma ação errada de Deus, porque quando o homem age, ele pode errar, o homem é sujeito a errar. Aleluia. O homem não é perfeito, mas quando Deus age, ele age com perfeição, e ele coloca cada osso nos seus ossos, aleluia, forma-se os esqueletos. O negócio era grave, meu querido, nem esqueleto havia ossos espalhados sobre a face do vale, aleluia. Eram pessoas que há muito tempo haviam morrido espiritualmente, e Deus me coloca ao coração que tem muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem nesta noite, aleluia, que irão ouvir depois que passar o período da mensagem, que estará passando no momentinho certo aí para você ver, e você vai continuar vendo, e você vai entender que há muito tempo o erro não está em Deus, o erro não está no teu pastor, o erro não está no teu irmão da direita, da esquerda, o erro está em você, porque há muito tempo você está morto espiritual. E quando nós chegamos nesse estágio, se nós não dermos ouvido à correção, à palavra de Deus, de maneira nenhuma nós iremos reviver. E a Bíblia vai dizer aqui, meus queridos, aleluia, Jesus, o poder da palavra do Senhor, que o corpo ali, os ossos se juntam, daí vem os nervos para trazer sustentação, vem a carne para cobrir os nervos, os ossos, trazer uma massa, e agora vem a pele, aleluia, porque Deus trabalha de dentro para fora. Tem muitas pessoas querendo ser trabalhadas de fora para dentro, e são pessoas que são como sepulcro calhado, nunca tiveram Deus nas suas vidas, mas olhando para a restauração de Israel, que Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Deus trabalha ali juntando os ossos, nos nervos, na carne, na pele, aleluia. Porém, esse trabalhar foi muito lindo, de dentro para fora, mas ainda não tinha o Espírito de Deus, aleluia. Agora ele fica imaginando, e quem começa a trabalhar de fora para dentro, fica muito triste, o processo é mais difícil, porque tem pessoas que dão valor só na aparência, mas agora Deus começou a tratar de dentro para fora. Era o coração de Israel, era o íntimo de Israel que tinha se rebeliado contra Deus, porém tinha os mesmos costumes, quem sabe oferecia o seu sacrifício, quem sabe ia ao templo para orar, mas estava com o interior corrompido, e Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Aí Deus diz outra mensagem, Deus diz agora para Ezequiel: profetiza ao Espírito, para que venha e entre, e esses corpos venham viver. Ezequiel não profetizou nada dele mesmo, meus queridos, preste bastante atenção. Outro dia estávamos aqui trazendo uma mensagem, um ensinamento sobre profecia. A Bíblia diz que nós não devemos examinar o profeta, mas sim a profecia, e examinar tudo e retermos o bem. E agora o profeta, ele profetiza dentro das palavras do Senhor, e ele diz ao Espírito: ó Espírito, vem, assopra sobre esses corpos,
e naquele momento o Espírito de Deus soprou, entrou na vida deles, e eles se colocaram de pé, aleluia, eles se colocaram de pé e formaram um grande exército, um exército notável. Quando diz um grande exército, é porque era um exército muito grande e notável. Eu fico imaginando quantas pessoas estão no estágio de ossos sequíssimos, mas Deus ainda tem projeto da sua vida, há uma saída. O que Deus está fazendo na face da terra nesses últimos dias, aleluia, é somente um despertamento, é a palavra do Senhor sendo cumprida à íntegra, e nós precisamos ouvi-la, para estarmos de pé, para voltar a praticar as primeiras obras, porque a Bíblia diz: lembra, porém, onde caíste, volta, arrepende-se e pratica as primeiras obras. A Bíblia não está dizendo: lembra onde caiu, volta e tudo beleza. Está dizendo: volta, arrepende e pratica as primeiras obras. E a Bíblia vai dizer que agora, irmãos, Deus coloca esse exército de pé, aleluia, e diz bem claro para eles, aleluia, Jesus: estou abrindo as vossas sepulturas, eu estou tirando vocês da sepultura, oh glória a Deus, povo meu. Ele vai dizer assim, ó: coloco meu espírito sobre vós, e porém na terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isso, eu fiz, diz o Senhor. O que ele estava dizendo? Eu disse, e o que eu disse, o que eu falo, eu faço. O que eu falo, eu cumpro. Fica aí pensando que Bíblia foi escrita aí por uns comedores de arroz e feijão. Nem isso, nem arroz e feijão eles comiam. Eram homens santos, a qual o mundo, o povo da época, não era digno deles. Pessoas que tinham 40 dias de jejum, que subia ao monte e jejuava, descia com a face brilhando. Pessoas que tinham compromisso, que estavam na beira do Rio Jordão, se alimentava pregando ali como João Batista, dizendo: arrependei-vos, se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Pessoas que levavam vidas na perseguição, pessoas que tinham intimidade com Deus. Não fique você pensando aí que a Bíblia aceita tudo, papel aceita tudo. Sim, papel pode aceitar tudo, aleluia, mas aqui estão as mais profundas revelações, porque de Gênesis, Apocalipse, tudo aquilo que Deus falou está se cumprindo. Eu digo para a igreja dos últimos dias, que vocês estejam preparados e sempre dizer: Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. A Bíblia ainda tem poder para mudar a nossa vida. Por que, pastor? A Bíblia ainda tem poder, porque ainda nós estamos vivos, as trombetas ainda não se tocaram, e enquanto isso não acontecer, a Bíblia tem poder para transformar, nos salvar, nos dar um lugarzinho diante de Deus, para adorarmos eternamente, segundo a palavra do Senhor. Eu deixo aqui uma mensagem: o arrependimento, aleluia, ele tem poder para mudar o nosso passado. Por que, pastor? Deus perdoou o nosso passado e escreveu uma nova história no futuro. O arrependimento tem poder para apagar, para perdoar os pecados antigos e dar-nos uma oportunidade de uma vida perdoada e seguirmos fielmente com Cristo. Então eu deixo aqui uma mensagem: arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino de Deus. Eu quero dizer que tem jeito, tá? Independente da situação, se você tiver capacidade, coragem, for macho o suficiente, for servo de Deus suficiente para abandonar esses atos, o Senhor está te abraçando agora, está dizendo: estou te levantando do pó, estou te tirando da sepultura, tua vida daqui em diante jamais será a mesma. Nós estaremos orando. Neste momento, eu convido o presbítero Kleber para estar dirigindo esta santa e poderosa oração. Amém, irmãos? Deus vai te sacudir aí. O servo do Senhor vai estar profetizando vida sobre a sua vida. Milagre neste vale, onde ninguém imagina, Deus irá fazer uma grande obra. Oportunidade com o presbítero Kleber, orando em favor de todos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de glória, nós te agradecemos, Senhor, nesta noite, por mais desta palavra, ó Pai, que o Senhor venha, Deus de poder e Deus de glória, alcançar cada vida, Senhor, que pôde contemplar, ouvir, ó Senhor, aleluia, esta mensagem maravilhosa, que o Senhor possa nos guardar, ó Pai, aleluia, nos cobrir com teu sangue, nos guardar debaixo das suas asas,
Pai, eu te peço, Senhor, visita cada lar, a cada família. Dá, Deus de poder e Deus de glória, aleluia, uma noite abençoada, Senhor. E que amanhã, Deus de poder, seja um novo dia, Pai. E que nós possamos estar mais forte, fortalecido. Como disse, aleluia, o pastor nesta mensagem, ó Pai, aleluia. Oh Deus de poder, que o Senhor soprou as narinas. O Espírito de Deus apossou. E que amanhã nós possamos levantar, postarmos de pé, aleluia, como aqueles exército, ó Pai, aleluia, que eram, quem sabe, aleluia, em momentos antes, um vale de ossos secos, mas quando a palavra do Senhor veio de encontro, foram feitos homens, mulheres, aleluia, que estavam de postos, aleluia, apostados em marchar, aleluia, prontos, aleluia, para guerrear, para vencer por mais um dia. Senhor, abençoa o seu povo, assim nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.